Amados, estimados, queridos irmãos, irmãs, povo de Deus, da nossa paróquia São Benedito, aqui de Petúnia, Cristo é a semente, Cristo é o fruto, Cristo é a árvore da vida. É necessário a nós a paciência do agricultor, é necessário a nós fé na palavra de Deus, é necessário a nós saber esperar, é necessário a nós, nas palavras de um padre que me confessei com ele uma vez, lá em Vinhedo, São Paulo, cultivar em nós a presença de Deus. Aqui o cultivo é do café, alguns talvez cultivem outras coisas, mandioca, milho e várias outras coisas. Cultivemos em nós também a presença de Deus. Todos nós, sendo batizados, já somos templos do Espírito Santo, filhos e filhas de Deus, moradas do Espírito, membros da igreja. Assim, tanto quanto esta igreja, assim como há aqui o sacrário, no sacrário, a Eucaristia, em nós, há o Espírito Santo. Por isso, irmãos e irmãs, não deveríamos ter em nós pensamentos do tipo: Deus me abandonou, Deus me esqueceu, onde está Deus? Pessimistas, negativos. Será que Deus vê o meu sofrimento, a minha situação? Estou sozinho? Não estamos sozinhos. Lá no Evangelho de São Mateus, o mesmo que rezamos e proclamamos agora há pouco, no capítulo 1, na anunciação do arcanjo São Gabriel a Nossa Senhora, o arcanjo disse que Jesus seria chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lá no final do Evangelho, capítulo 28, Jesus diz aos apóstolos: eu estarei convosco todos os dias. Queridos irmãos e irmãs, para cultivar a presença de Deus em nós, é necessário oração, falar com Deus. Pergunto, caro filho, cara filha, como está a sua oração neste tempo de pandemia? Oração pessoal. Tens falado com Deus? Tem gente que às vezes fala tantas coisas, como diz a expressão popular, fala pelos cotovelos. Tem gente que talvez seja até injusto, fala que mulher que é fofoqueira, mas eu fiquei sabendo que nesses cafezais aí, na panha, que homem também fala de tudo um pouco. E também dá notícia de tudo um pouco. Você vai para o cafezal, Cláudio? Você vai também? Não é verdade isso que eu falei agora? Então, não é só no salão não, de cabeleireiro aqui, né, Kelly, que saem as coisas. Vamos ser justos com as mulheres. Homem também é fofoqueiro. No cafezal também as coisas funcionam melhor que a internet, não é? Fiquei sabendo. Irmãos e irmãs, como está a sua vida de oração? Tem rezado com Deus, para Deus? Rezar é fazer uma descida da mente ao coração. Quantos salmos nós sabemos? Quantas passagens da Bíblia nós sabemos? Talvez de quantos encontros da igreja nós já participamos? Quantas missas já participamos? Precisamos permitir que na oração, o que nós sabemos de Deus, que nós sabemos da liturgia, da palavra de Deus, desça da mente ao coração. Certa vez disse São Paulo: devemos orar sem cessar. Alguém pode perguntar: como, padre? Eu trabalho, eu tenho meus filhos, cuido da casa, ou eu fico o dia inteiro na roça. Que o teu desejo seja rezar.
Devemos rezar pelo desejo também, pelo menos desejar rezar. Ou, suponhamos que você está ali no café, ou está fazendo alguma coisa em casa, mas reze no teu pensamento, no teu coração. Alguns padres antigos, chamados de santo padres, diziam, pegue um salmo, por exemplo, o Salmo 22 ou 23, pegue um versículo desse salmo, o Senhor é meu pastor, por exemplo, e se você estiver na sua casa, limpando ou cozinhando, ou sozinho na roça, por que não falar várias vezes, o Senhor é meu pastor, o Senhor é meu pastor? Como nós rezamos o terço? De tal forma, que à medida que você vai rezando assim, e durante um bom tempo, vários minutos, 1 hora ou mais, ou vários dias, o teu coração e a tua mente vão se acostumando com esse versículo. De tal forma, que à medida que você vai se acostumando, aquilo vai enraizando no seu coração, na sua alma. E vai chegar um tempo que você vai dizer mesmo, ou na sua mente vai lembrar daquele versículo, sem você ter pensado nisso. Era isso que São Paulo queria dizer, orai sem cessar. Irmãos e irmãs, não são os estudos acadêmicos de escola ou de faculdade, podem ajudar, claro. Não são a indústria, ou os nossos entretenimentos, ou passeios, ou outras coisas. Não é a cultura que principalmente pode frutificar em nós. De onde vem a paz que nós procuramos? De onde vem a alegria que nós tanto procuramos? De onde vem o amor, a realização, o sentido de vida que nós tanto desejamos? A esperança que o nosso mundo busca, avidamente, precisa. Perspectivas de um futuro melhor. Coragem para resistir ao mal. É na palavra de Deus. É na oração, na adoração a Cristo sacramentado. É fazer do altar um coração do Padre empolgou um pouquinho, faz parte. Fazer do altar um coração um altar. Quebrou não, né? Graças a Deus. Fazer do altar um coração, do coração um altar. Do terço. De tudo isso, nos vem a esperança, as perspectivas de um futuro melhor. O Salmo 1 compara o justo a uma árvore plantada a um rio. Deus quer nos fazer esses justos e justas. Mas irmãos e irmãs, para dar frutos para Deus, devemos almejar crescer para cima, para a eternidade, para o céu. Não sempre ficar com medo, mesmo que às vezes fiquemos em casa. O medo às vezes nos aprisiona em nós mesmos também. Cristão católico, praticante de fé, deve ter mais fé, ardor, coragem, alegria do que medo. No livro chamado 1984, de George Orwell, o autor dizia: todos os dias nós vemos as propagandas do governo. Olha como a nossa vida é melhor agora que no passado. Olha como é tudo bem melhor, mais fácil do que no passado. Propagandas do governo ou do partido, dizia no livro. Coincidência ou não? Será? Irmãos e irmãs, você tem fé na palavra de Deus?
A palavra de Deus é a maior, a notícia mais colocada e colocada interiormente no seu coração? Por que será que vemos tantas medidas e tanta propaganda para ficar em casa, tomar cuidado? Tudo bem, devemos manter e preservar a vida. Mas por que parece que nunca vimos propagandas e atitudes governamentais contra o suicídio, contra a violência contra a mulher, contra o preconceito? Por que será que nunca, ou quase nunca, ouvemos pouco